Sejam bem-vindos ao nosso ciclo de palestra Diagnosticando com SNAP. Você sabia que a giardia é considerada atualmente um parasito entérico mais frequente em cães? Além de ser transmissível também entre gatos e humanos? Por isso, a IDEXX convidou a professora, que é uma das maiores experts no assunto, a doutora Flávia Almeida, trazendo detalhes sobre o tema tão presente no dia a dia dos veterinários. Fique agora com a doutora Flávia Almeida, Diagnosticando com SNAP. Hoje nós vamos bater um papo sobre giardias em cães e gatos, mas antes da gente iniciar a nossa conversa, eu gostaria enormemente de agradecer as palavras sempre tão gentis da Arlinda e dizer que é sempre um prazer falar sobre giardia. A espécie que a gente vai ter essa conversa é a Giardia duodenalis. Ela tem a sinonímia de Giardia intestinalis, Giardia lambler, mas atualmente a gente denomina como Giardia duodenalis, é o termo mais aceito. E a giardia é considerada o parasito entérico mais frequente nos cães, responsável por vários quadros de diarreia. E a gente sabe que a diarreia é uma queixa muito frequente na clínica de pequenos quando a gente pensa nas afecções do trato gastrointestinal. E quando o animal ele apresenta diarreia, a gente não tem como deixar de pensar na giardia como agente etiológico responsável por essa diarreia. Até porque a gente sabe que 1 em cada 5 pacientes adultos vão albergar giardia nas suas fezes de forma isolada ou em associação com outros agentes etiológicos. Bom, a giardia ela apresenta uma forma de resistência no ambiente, que são os cistos. Esses cistos eles ficam viáveis por muito tempo, na dependência da temperatura e da umidade. Então, a gente percebe que em ambientes úmidos, os cistos eles podem permanecer por vários meses. E, principalmente na água, a gente tem uma resistência desses cistos, uma persistência por muito tempo, podendo chegar até 3 meses. E como é que acontece a transmissão? A transmissão ela é simples, então é via fecal-oral. O animal ele vai ingerir os cistos, né, contidos assim, na água, às vezes ele está na água, está no alimento ou está em algum objeto, contaminado pelo cisto. Então o animal ele ingere esse cisto e a infecção se instala. Isso acontece, gente, da forma mais comum do cotidiano, do dia a dia dos nossos animais de companhia. Então, muitas vezes o cão ele se infecta tomando banho nos rios, bebendo água nas poças, às vezes em locais com água parada. Então, todas essas são formas do animal se infectar. Às vezes em banho de piscina, banho de mar, porque a gente sabe que o cloro e a salinidade não inviabilizam esses cistos. Tá? A gente vai falar um pouquinho depois sobre isso. Às vezes os animais se infectam durante as sessões de reabilitação, hidroterapia, né? Porque pode ter cistos nos tanques de hidroterapia, e às vezes até mesmo durante o banho. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado, porque a infecção por giardia ela é muito fácil de acontecer. Tá? Bom, quando a gente fala em giardia, tem um conceito que a gente não pode esquecer. Apesar da gente estar falando de uma única espécie, Giardia duodenalis, a gente sabe que ela apresenta genótipos que variam do A até o H. E esses genótipos, eles são espécies específicas. O que isso quer dizer? Que o genótipo, por exemplo, C e D, ele infecta exclusivamente canídeos, selvagens ou domésticos. Então, ele é específico dos cães. Ao mesmo tempo, o genótipo F ele é específico dos gatos, dos felídeos. E o genótipo A e B são exclusivos de nós, humanos. Entretanto, existe só um subtipo do genótipo A, que é o A1, que pode infectar humanos, cães, gatos, outros primatas, roedores. Enfim, esse seria o genótipo que está envolvido quando a gente pensa em zoonose.
Mas, antes da gente iniciar esse papo sobre zoonose, né, em relação à giardia, a gente tem que lembrar desse conceito que eu acho super interessante, que as interações competitivas, elas limitam a oportunidade de zoonoses. O que isso quer dizer, gente? Que, às vezes, né, muitas vezes, as crianças, elas podem transmitir os cistos, né, o subtipo A1, aos animais, né? Assim, vocês estão vendo essa imagem, que realmente isso pode acontecer. A gente vê com uma certa rotina, né, esse tipo de cena. E aí, o que acontece? O animal, ele se torna um transmissor mecânico dos cistos de giardia nas pelagens. Então, assim, é só esse conceito que a gente não pode esquecer. Tá? Então, a giardíase é uma zoonose, mas não é uma zoonose da maneira que a gente, né, conhece, que a gente classifica como zoonose. Tá? Bom, existem alguns fatores que favorecem o estabelecimento da infecção. Como a gente já viu, né, os cistos eles estão presentes no ambiente, então eles podem infectar aquele ambiente, né, e contaminar o ambiente, desculpe, e aí a gente vai ter assim alguns fatores que vão favorecer essa infecção. Então, contaminação elevada de fecal do ambiente com os cistos de giardia, uso de água não tratada, alta densidade populacional e práticas sanitárias deficientes. Então, como é que os cães e os gatos eles se infectam? Principalmente pelo contato com fezes de cães ou gatos infectados por giardia. Ao rolar ou brincar em solo contaminado, isso é muito frequentemente observado nos cães, eles têm esse comportamento, né, de espojar. Isso a gente não observa muito nos gatos, porque vamos combinar que isso não é um comportamento muito digno, né, e é uma coisa que os gatos não são chegados. Entretanto, lamber o corpo após contato com superfícies contaminadas, isso sim, né, é uma atividade muito comum aos gatos no momento que eles estão fazendo o grooming, né, e aquela faxina diária, e eles acabam se infectando por giardia. Né, contato com caixa sanitária, caixa de transporte, no canil, no gatil. E beber água em poças, lagos, fontes. Né? Qualquer fonte de água que contenha cistos de giardia é fonte de infecção para os animais e para a gente também. Bom, como é que a giardia ela acontece no mundo? A gente tem vários trabalhos sobre prevalência e essa prevalência ela varia de 5% naqueles animais que não estão demonstrando sintomatologia até 15% naqueles animais que têm alguma sintomatologia. Tá? Isso é no mundo. Agora, no Brasil, a gente tem vários estudos também, e essa prevalência ela variou em torno de 9% a 29% para os cães e de 15% a 38% nos gatos. É claro que assim, a gente tem números distintos e tem uma amplitude grande, porque todos esses trabalhos, né, eles utilizaram determinados métodos de diagnóstico, e também depende muito da população, né, da onde que esse animal ele habita, né, do ambiente. Porque a gente sabe que em animais jovens, imunossuprimidos, ou que vivem em aglomerações, essa prevalência pode chegar até 100%. Então, nesse tipo de ambiente que eu estou mostrando aí para vocês, a gente tem a convivência de animais assintomáticos com animais sintomáticos. Então, a giardia, ela circula de uma forma muito mais fácil nesse tipo de ambiente com aglomeração. E daí a gente tem taxas de infecção altíssimas. E o controle ambiental, que a gente vai falar mais para frente, nesses lugares, ele é muito dificultado. Né? Bom, e o ciclo? O ciclo da giardia, gente, ele é um ciclo direto, simples, fácil. É papum. Então, o animal, ele ingere um cisto, né, junto com a água, enfim, naqueles locais que a gente já falou. Esse cisto, ele chega no intestino do animal, se rompe, libera trofozoítas, tá, que é a outra forma da giardia. Esses trofozoítas, por reprodução assexuada, divisão binária, eles se multiplicam, depois sofrem um processo de encistamento e são liberados no ambiente juntamente com as fezes. Então, é um ciclo muito fácil
muito tranquilo. Não tem hospedeiro, né, intermediário, não tem, enfim, é muito fácil do animal se infectar por giardia. E ele, uma vez infectado, ele pode ou não demonstrar os sinais clínicos, né? E esses sinais clínicos, eles vão variar desde aqueles indivíduos assintomáticos até pacientes que apresentam uma síndrome grave de má absorção e não vão responder ao tratamento com medicamentos específicos. Então, a gente tem uma variação muito grande. A infecção é fácil, mas a sintomatologia, ela é bastante variada. Quando esses sinais estão presentes, o que a gente observa com mais frequência é a presença de diarreia, uma diarreia de intestino delgado. Então, é aquela diarreia crônica, com perda de peso. Se a gente estiver diante de um animal jovem, um filhote, às vezes esse animal com giardíase, ele tem dificuldade de ganhar peso. Tá? Essas fezes, elas podem ser, normalmente elas são pálidas, tem presença de muco, mal formadas, de odor forte, ou seja, uma diarreia característica de intestino delgado. E, portanto, o sangramento é incomum. Agora, uma coisa que vocês têm que prestar atenção é que nos gatos, os gatos infectados por giardia, eles podem apresentar uma diarreia de intestino grosso também. Tá? Então, assim, tem essa variedade, essa especificidade na espécie felina. Bom, então o animal se infectou, a gente já viu que isso pode acontecer de uma forma muito fácil, ele está sintomático, ele apresenta diarreia, chegou na clínica e eu estou desconfiando, né? Estou suspeitando de giardia, eu preciso tentar fazer o diagnóstico, fechar o meu diagnóstico. Bom, só para vocês terem uma ideia, a giardia, ela é o parasito mais sub ou super diagnosticado no mundo inteiro. Por quê? Os cistos, eles são eliminados de forma intermitente. Então, assim, hoje o animal está eliminando o cisto, amanhã ele não está. Então, isso acaba gerando amostras que não têm cisto e a gente não vai detectar, né? A gente não vai observar. Então, a gente precisa prestar bastante atenção nessa parte do diagnóstico de giardia. Existem alguns exames que a gente pode fazer, tá? Exames que a gente utiliza o microscópio, seria o exame direto, é o primeiro, mais fácil. Então, eu pego uma amostra das fezes, né, coloco lâmina, microscópio e vou procurar trofozoítas. Tá? Se puder, assim, é indicado até fazer uma coloração, porque senão a gente pode não visualizar. Tá bom? Então, assim, exame direto, posso fazer. Outra técnica seria uma técnica qualquer de flutuação com centrifugação. Lembrando que se a gente utilizar solução saturada de açúcar, essa tende a deformar os cistos. Então, fica mais difícil da gente identificar. Tá? Na hora que a gente colocar lá no microscópio, a gente pode ter dificuldade de visualizar esses cistos. Então, quando a gente utiliza as técnicas de flutuação com centrifugação, nós estamos procurando cistos de giardia, que é essa imagem que vocês estão vendo à direita. Bom, quando eu estou diante de uma amostra de fezes diarreicas, eu espero encontrar trofozoítas. Ao mesmo tempo, se eu tenho uma amostra de fezes formadas, eu espero encontrar os cistos. Essa imagem que vocês estão vendo aí à direita tem alguns proglotes de pilídeo de brinde, tá? Não tem nada a ver com cisto de giardia, gente, pelo amor de Deus. Bom, então, vamos pensar aqui. Posso fazer exame direto, posso fazer uma técnica de flutuação, né, com centrifugação e concentração, e aí eu estou com o animal na minha frente, estou atendendo, desconfio de giardia, pego uma amostra, faço uma técnica dessas de concentração, flutuação, coloco no microscópio, me deparo com essa imagem. Opa, aleluia, né? Vocês estão vendo aí na ponta das setas? Isso aí é cisto de giardia, né? Pensa que, assim, eu quero encontrar giardia. Então, né, a minha cabeça já funciona de outra forma. Então, assim, eu vou achar giardia. E aí, quando eu vejo esses cistos, eu falo, opa, beleza, fechei aqui o diagnóstico. Aí, faço uma outra lâmina, né, no outro dia,
Aí me deparo com essa imagem à direita e falo, caramba, esse animal tem muito cisto, né? A carga parasitária é enorme. Aí, assim, vamos pensar, gente, que de uma forma individual, quando você se depara com essas imagens, a gente acha que isso é cisto, né? Só que eu vou contar para vocês que a imagem à esquerda, essa que está apontada com as setas, são leveduras, não são cistos. Os cistos estão aqui à direita. Vamos concordar que é muito fácil da gente errar o diagnóstico, né? Em termos de visualização e identificação desses cistos, tá? Então, a gente tem que prestar bastante atenção, porque isso acontece com muita frequência na clínica. A gente quer encontrar giardia, a gente se depara com essa imagem e comemora, e não é. Tá? E não é só com levedura que os cistos se parecem e podem confundir a gente. Eles, às vezes, eles são muito parecidos também com os esporocistos de outros parasitos. Por exemplo, vocês estão vendo aí um esporocisto de sarcocistes. Gente, assim, para um olhar clínico, né, vamos dizer assim, totalmente desavisado, eu olho para essas imagens e, para mim, é igualzinho um cisto de giardia. O que está mudando aí? O tamanho, né? Que a gente observa que um esporocisto de sarcocistes, ele é maior, né? Tem 10 micrômetros, enquanto o cisto da giardia tem 5. Agora, tirando isso, e vamos pensar de novo, que eu tenho uma amostra. Então, se aparece uma estrutura dessa, né? Seja uma levedura ou até um outro parasito, eu vou dar o crédito para a giardia, né? Então, assim, isso é bastante confuso e a gente tem que prestar bastante atenção. Então, em função disso, a gente tem algumas recomendações. Sempre, na medida do possível, testar aqueles animais sintomáticos, aqueles que apresentam diarreia intermitente, no mínimo com 3 amostras por semana. Tá? Vamos lembrar que essa liberação dos cistos ela é intermitente. Então, assim, a gente tem que fazer amostras seriadas para tentar encontrar esses cistos. E sempre fazer a combinação das técnicas que a gente tem à disposição. Então, a combinação do exame direto, com a técnica de flutuação, centrifugação, e o teste imunoenzimático, o ensaio imunoenzimático, que é um teste tão simples de ser realizado que até o meu gato, vocês devem estar vendo, é um vídeo, né? Até o meu gato se interessou em aprender a fazer e ele assistiu o vídeo e ficou interessadíssimo em como que ele ia realizar esse teste, tá? Porque esse teste, gente, ele é muito fácil. Ele é um teste que detecta os antígenos de giardia, tanto nos cistos quanto em fragmentos de trofozoítas. Né? Então, assim, a gente vai detectar um antígeno, ele se liga, né, os anticorpos anti-giardia, vocês devem estar vendo aí meu gato colocando a patinha, né, que esse momento é sublime, né, então é onde ocorre a ligação. E, além disso, é um teste que é muito prático, né? A gente consegue realizar na frente do tutor, no momento em que a gente está ali na clínica, e já direciona o nosso diagnóstico, né? Facilita o nosso diagnóstico, até para a gente pensar em outras coisas que não são giardia, que podem estar cometendo, né, e estar infectando o nosso paciente. O interessante também, né, vocês estão vendo aí o gato, no momento em que a gente coloca a amostra no compartimento do SNAP para rodar o teste, né, ele confere, ele vê realmente são 5 gotas que a gente está colocando. E ele, depois de assistir esse vídeo, gente, ele foi capaz de realizar vários snaps sem problema nenhum, tá? Então, assim, é um teste muito fácil de ser feito e é recomendado, tá? Então, ele detecta antígenos de qualquer genótipo de giardia nas amostras fecais. Vai detectar antígenos tanto de cistos ou de fragmentos de trofozoítas, certo? Bom, mas a gente tem algumas considerações. Primeiro, a gente não pode esquecer que a detecção de cisto não depende da sintomatologia.
mas sim do ciclo natural do parasito. Então, eu espero encontrar maior abundância de cistos naquelas fezes não diarreicas. Lembra que eu falei lá no início que é mais fácil a gente ter trofozoito nas fezes diarreicas e ter cisto nas fezes bem formadas. Então, espero encontrar maior abundância de cistos nas fezes não diarreicas do que durante o curso da doença, onde eu encontraria muito provavelmente trofozoitos. E aí a gente tem aqueles resultados, às vezes, divergentes. É muito comum as pessoas me ligarem e perguntarem, olha, ô Flávio, eu estou suspeitando aqui de giardia, e aí eu escutei você falando, eu fiz um ELISA, um imunoenzimático, um SNAP, deu negativo, agora o laboratório me devolveu um resultado positivo, numa técnica microscópica. Então, onde é que está o erro? Né? O que aconteceu? Esse animal está infectado ou não está infectado? Gente, vamos combinar? Muito provavelmente é erro de identificação. A gente viu, né, naqueles slides anteriores, como é fácil a gente confundir um cisto de giardia com qualquer outra estrutura, com levedura, com outros parasitas. Tá? Então, muito provavelmente, o erro aqui foi de identificação. Né? Então, quando a gente compara as técnicas microscópicas com o teste imunoenzimático, a gente sabe que o teste imunoenzimático ele apresenta alta sensibilidade, alta especificidade, se comparado às técnicas microscópicas. Tá? Então, é um teste que pode ser feito durante a consulta, isso para mim é assim, é uma mão na roda, é a maior vantagem que eu vejo, que é a gente que está lá à frente, né, está com o umbigo na mesa do ambulatório, com o paciente, com o tutor, querendo resolver o problema do animal. Então, assim, é um teste que a gente pode realizar lá na hora e já direcionar o nosso diagnóstico. Não requer microscópio, né, nem ninguém treinado com um bom olho para identificar. Né? Então, assim, ele é o teste perfeito para o clínico. Né? Nós não somos parasitologistas, então, assim, eu quero resolver aquilo na hora, então, eu acho que é o ideal. Além disso, vai detectar antígenos dos cistos ou trofozoítas, tanto naqueles animais assintomáticos, aqueles que às vezes vão só para o check-up, né? Quanto naqueles que estão com sintomatologia, principalmente diarreia. Então, ele tem alta sensibilidade e especificidade se comparado à microscopia óptica. Ok? Bom, antes da gente passar para o tratamento, eu faço um convite aqui a vocês, para vocês acessarem o site da IDEXX, o IDEXX Learning, né? Porque assim, tem um material muito legal lá que vale a pena ser consultado. Tá? Então, tem vários trabalhos, tem webinars, tem conferência, tem material de tudo que vocês imaginarem, tá? E muita coisa sobre giardia. Então, assim, é um convite que eu faço que vale a pena, tá bom? Bom, vamos passar para o tratamento. Consegui diagnosticar, né? Agora vou tratar. E aí tem uma coisa que é muito importante, gente. O objetivo do tratamento é mais do que a cura parasitológica, é o controle da infecção e resolução da sintomatologia. Tá? Porque vocês vão ver que o controle ambiental, talvez seja mais importante até do que o próprio tratamento farmacológico. Tá? Mas, assim, eu quero resolver a sintomatologia. Né? O animal está com diarreia, eu quero resolver a diarreia. Tá? E aí, os medicamentos que a gente utiliza, eles, assim, a maioria são os nitro-imidazóis, e aí tem uma lista enorme de possibilidades, que eu vou deixar aí à disposição para vocês, para consulta, tá? Mas eu listei vários, os que são mais utilizados, e vocês vão ter que prestar atenção, porque, é claro, né, todos eles têm algumas contraindicações, reações adversas, mas aí eu conto com bom senso, né, e com conhecimento clínico de vocês na hora de administrar esses medicamentos. Só para lembrar que o metronidazol, que é um dos mais utilizados, ele pode ser neurotóxico, né? Pode causar intoxicação, então a gente tem que respeitar a dose, o intervalo direitinho. Tá? O febendazol é excelente, inclusive hoje em dia o tratamento de giardia para os gatos, eles recomendam a associação do metronidazol com o febendazol, tá bom?
A gente pode utilizar vários medicamentos, que é o que vocês estão tendo acesso aí a essa planilha, e lembrar, por exemplo, que a furazolidona, ela causa muito vômito em gato, então a gente evita, assim como o ronidazol, que é neurotóxico, e a gente deixa o ronidazol para os casos de tricomoníase felina. Bom, enfim, está aí à disposição para vocês consultarem a hora que vocês quiserem. Então, gente, nem tudo o que parece é. Né? Um animal com diarreia persistente. Eu vou ter que investigar outras causas que não só a giardia. Principalmente co-infecções. E aí, Cryptosporidium parvo nos cães é muito frequente e Tritrichomonas fetus nos gatos. Tritrichomonas fetus é um protozoário que não faz a forma de cisto, então ele é só trofozoito, tá? É só a forma de trofozoito. E ele habita, né, principalmente ilho, cepo e cólon, faz aquela diarreia, aquele quadro de diarreia persistente, mas até de intestino grosso. Bom, qual é o grande problema do Tritrichomonas fetus? São os trofozoitos, que vocês estão vendo nessa imagem, que eles são bastante parecidos com os trofozoitos de giardia. Né? No lado B é o trofozoito de Tritrichomonas, no A é giardia. A gente tem só uma mudança no movimento desses trofozoitos. Então, assim, é difícil. Né? Uma forma que a gente tem, então, de fazer essa diferenciação é fazendo um SNAP, né? Porque eu vou encontrar, assim, se der positivo, é giardia. Então, provavelmente, aquele trofozoito que eu encontrei ali, ele era de giardia, tá? Agora, também, a gente não pode esquecer que eles costumam andar juntos, tá bom? Então, assim, é mais frequente a gente ter infecções mistas. Então, assim, a gente tem que levar isso em consideração também. Além de outros parasitos, né, outros protozoários, o animal está com diarreia persistente, eu vou ter que investigar outras infecções que causam diarreia, supercrescimento bacteriano, insuficiência pancreática exócrina, a gente esquece, mas, assim, é frequente. A gente tem que observar, principalmente nos animais, quando a gente pensa em algumas raças, né, o pastor alemão tem uma predisposição para ter insuficiência pancreática exócrina. Os gatos, a gente esquece, mas eles também podem fazer uma insuficiência pancreática exócrina. As imunodeficiências de um modo geral, síndrome de má absorção, doenças neoplásicas, e aí a gente não pode esquecer do linfoma no gato. Então, assim, tem várias outras causas, né, dessa diarreia persistente. Então, a gente tem que estar atento para tentar diagnosticar da melhor maneira possível, né, e excluir essas outras causas. Aí, muito frequentemente, eu observo, assim, a gente, né, os colegas questionam, eu tratei. E aí depois eu fiz o SNAP e deu positivo. E agora? O que aconteceu? Gente, o que aconteceu? É óbvio que ainda pode haver infecção. Vamos lembrar de novo que a resolução ela foi clínica e não parasitológica. Ainda pode ter fragmentos de trofozoítos na amostra fecal. Então, uma coisa importante, gente, o sucesso do tratamento, ele é empiricamente avaliado pela resolução dos sinais clínicos, sem a verificação se ainda tem infecção pelo agente. Tá? E a gente ainda não pode também esquecer que esse animal pode estar se reinfectando. Né? Então, se ele está num ambiente altamente contaminado, muito provavelmente ele está se reinfectando. Ok? Então, presta atenção nisso. Então, é muito mais do que a cura parasitológica, a gente quer a resolução clínica. Então, é provável realmente que o teste ele vai dar positivo. Tá? Então, a gente assim, normalmente não faz isso na prática, né, como acompanhamento da infecção. Uma das coisas mais importantes quando a gente fala de giardíase é o controle da infecção. E esse controle, ele pode ser feito principalmente pela descontaminação do ambiente. A gente utiliza produtos à base de amônia quaternária, lembrando que tem que ficar no mínimo 10 minutos em contato com o ambiente, tá? Então não basta remover as fezes, pegar a mangueira, né, um balde d'água e jogar e achar que resolveu, não vai resolver, tá? Então essa limpeza do ambiente tem que ser feita de forma muito, muito consciente. Tá? Eu também vou ter que prestar atenção na desinfecção dos itens potencialmente contaminados por cistos.
tá? Daqueles animais, né, que estão ali em tratamento. Vou restringir o máximo que eu puder o acesso dos animais com diarreia a locais públicos, né? Porque assim eu vou estar colaborando para diminuir a contaminação ambiental, então isso é uma coisa bastante importante. Além disso, eliminar qualquer ponto de água parada. A gente viu lá no início, né, que isso aí é uma sopa de cisto de giardia, né? Uma coisa que eu não falei para vocês, mas que falo agora, é que assim, um animal infectado por giardia, ele pode eliminar até 10 bilhões de cistos no ambiente. E assim, gente, basta a ingestão de 10 cistos para que ocorra infecção. Então, assim, giardíase é muito mais uma doença ambiental, né? Assim, do que realmente um problema, né? O que a gente observa com mais frequência é assim, uma deficiência nesse controle do ambiente. E aí, por isso que a giardia perpetua por muito tempo. Bom, controle da infecção em todos os animais mantidos no ambiente, com as drogas indicadas. E uma coisa que parece uma besteira, mas que faz muita diferença, é a remoção dos cistos das pelagens naqueles animais que estão em tratamento por banhos. Então, gente, é dar banho, é velho banho, entendeu? É assim, água, sabão, acaba, porque você consegue remover de forma mecânica esses cistos que, porventura, estejam, né, presos lá na pelagem do animal. Bom, para finalizar, vamos falar um pouquinho sobre a vacinação. Existe uma vacina inativada contra a giardíase canina, né, no mercado, e o que a gente sabe dessa vacina, gente, é que ela não impede a infecção, tá? Então, o animal vacinado contra giardia, ele normalmente tende a apresentar menos sinais clínicos, né? Quando esses sinais clínicos estiverem presentes, eles são normalmente mais brandos, tá? E uma coisa que é importante e que aí eu considero uma ferramenta legal, né, da gente associar nesse controle ambiental da giardia, que é um animal vacinado, ele também tende a eliminar menos cistos no ambiente. Então, isso é uma coisa super interessante para a gente. E aí, então, bom, eu testei com o SNAP antes de vacinar. Aí vacinei, e aí, poxa, por que eu, assim, não posso testar de novo? Gente, de novo, acabei de falar, né? A resposta vacinal, ela é individual, não impede a infecção. Então, um animal infectado, ele pode continuar eliminando cistos. E, claro, se não tem um controle ambiental bem feito, esse animal está exposto àquele ambiente rico em giardia e ele está se reinfectando, tá? Então, nesses casos, a gente realmente não recomenda testar depois, ok? Bom, gente, isso era o que eu tinha para falar para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado, eu agradeço, né, a audiência e até a próxima. Todos os anos, os veterinários do mundo inteiro confiam nos exames do IDEXX Snap Test para oferecerem uma qualidade diferenciada no atendimento aos seus pacientes. O analisador Snap Test possui uma tecnologia rápida e precisa chamada ELISA, uma análise que proporciona resultados de alta qualidade comparada a laboratório de referência em apenas alguns minutos. Cada vez mais veterinários confiam no Snap Test, principalmente porque a tecnologia ELISA proporciona resultados com excelente sensibilidade e especificidade diagnóstica. Ao contrário dos exames de fluxo lateral, o Snap com ELISA utiliza fluxo bidirecional para realizar exames com qualidade, equivalente a laboratórios de referência. Ao adicionar a amostra, esta flui para a parte superior do analisador para ligar os componentes com o antígeno. Após a ativação, um segundo fluxo permite que mais componentes se liguem. Em seguida, há o procedimento de lavagem para remover os componentes não ligados da amostra que possam interferir com os resultados. Assim, a área de visualização também fica limpa e é possível fazer uma melhor leitura dos resultados, até mesmo o menor sinal de positivo. Finalmente, uma reação química amplifica a presença de componentes de antígenos ligados. Nessa etapa de amplificação, aparecem os pontos azuis SNAP, aumentando ainda mais a capacidade de ler resultados, mesmo de amostras com baixo nível de antígeno.
Fluxo lateral é um exame básico. Ele traz resultados que são um processo unidirecional e vem junto com partículas douradas. Às vezes é difícil interpretar a linha de resultados dos exames de fluxo, principalmente quando se utiliza amostras de sangue total. Além de sua precisão superior, com o seu formato, a plataforma Snap pode realizar múltiplos exames e identificar até 6 doenças utilizando apenas uma amostra. Snap com ELISA é o padrão do mercado para especificidade e sensibilidade. O portfólio Snap é composto pela linha de inovação IDEXX, com os exames essenciais que você precisa e novos exames para sua clínica. Além disso, os resultados do Snap podem ser conectados com os resultados da estação IDEXX Vet Lab Station e o Snap Pro, o dispositivo portátil de análises. Seus resultados são obtidos e disponíveis quando e onde você precisar. Mais de 19 milhões de vezes por ano, veterinários do mundo inteiro confiam nos exames Snap com ELISA para obterem informações precisas e em tempo real, e assim fazerem a diferença na qualidade do atendimento. Snap ELISA, a qualidade de laboratório de referência na palma da sua mão.